alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa noite a todos os amigos, bem-vindo ao nosso Refletindo com Jesus, mensal, né, que agora é uma vez por mês. Hoje a presença aqui do Marcos Vinícius, ou Marcos Russo, que vai nos trazer aí um momento de reflexão, como manda a regra do programa, né, uma reflexão junto a Jesus. Então, para essa noite aqui, nós vamos convidar então o seu Daniel para fazer a nossa prece de elevação, né? E a gente poder descortinar aí o nosso trabalho, o nosso projeto da Casa Espírita Edgar Armon. Seu Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, muita paz e luz a todos. Então vamos nos envolvendo em prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais um dia nessa caminhada em nossas vidas, rogando ao nosso Pai e a toda a espiritualidade de luz que ilumine nosso irmão Marcos Russo, para que nessa noite, nessa live, todos possamos compartilhar com ele, com muito amor, com muita harmonia, mais conhecimentos para todos nós, e que nosso Pai maior nos ilumine nessa caminhada sempre, e assim vamos agradecendo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males, que assim seja. Obrigado, Sr. Daniel. Marcos, quer dar uma boa noite antes da gente pôr o seu vídeo que você preparou aí para a gente? Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença, e a gente vai falar de uma coisa hoje que é muito valiosa, né? Que é o papel que a vontade tem, né? Não só na nossa vida encarnada, como na nossa vida espiritual e na relação que as duas têm. E obviamente, eu estou convidando a todos para contribuir, para que a gente faça realmente um bate-papo, né? Eu coloquei algumas questões aqui que eu pretendo trazer, mas realmente eu gostaria que a gente tivesse interação, que as perguntas fossem sendo feitas, para a gente ter um momento de interação mesmo, né? E de aprendizado mútuo aí, porque todos temos muito a ensinar uns para os outros aqui. Então, que os bons espíritos possam nos amparar na noite, e aquilo que ficar uma lacuna, eles dão aí em conexão conosco, possam nos intuir aí, para que a gente possa sair mais bem alimentado possível com as boas ideias na noite de hoje. Uma boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Então, vamos ver o vídeo que o Marcos nos presenteou com a noite de hoje. Fantástico. Eu amo essa música. Bom, então vamos lá, né? Podemos começar. Então, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui com vocês, né? A gente tem propósitos semelhantes, né? E eu acho que isso nos torna mais próximos, né? Porque estamos, no final das contas, aos trancos e barrancos, buscando as mesmas coisas, né? Ao longo dessa vida. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ação da vontade do espírito, né? E a saúde da alma e seus reflexos no corpo físico, né? Porque a gente sabe que o espírito é quem manda, né? Existem repercussões das coisas que se manifestam no nosso espírito, no nosso corpo físico, a gente está encarnado, mas se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer buscar uma vida mais equilibrada, buscar padrões mais elevados de relação com o mundo, de relação com os outros indivíduos, a gente tem que domar o nosso espírito, né? O nosso espírito no princípio, ele é um cavalo meio desgovernado, né? E o nosso esforço é o trabalho de domar esse cavalo desgovernado, né? A gente vai recebendo aí uma série de amparos, de apoio, né, que a gente vai recebendo dos amigos, dos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, e vão nos orientando aí para que a gente mesmo faça esse processo, né, para que a gente seja capaz de domar e merecer o ônus dessa conquista, né. E nesse princípio, né, e dentro desse princípio de domar esse cavalo poderoso, né, que é esse cavalo que é capaz de coisas incríveis, né? Jesus estava falando disso quando ele dizia, vós sois deuses e não sabem, né? Ele estava falando desse cavalo que é capaz de produzir coisas divinas, mas com o esforço mesmo, né, da nossa parte, e aí entra o papel da vontade, né? Por isso eu escolhi esse tema, porque ele é um tema muito caro, para nós, né, que estamos na busca aí de tentar nos equilibrarmos, de levarmos uma vida em princípios mais elevados, né, então, refletir um pouco sobre a vontade, o papel que ela tem, primeiro no nosso espírito, e depois as repercussões que ela vai produzir no corpo físico, é fundamental para a gente, né, para que a gente consiga, aí sair dessa encarnação vitorioso, né. E aí eu vou citar um autor, né? Eu vou trabalhar com 2 autores aqui hoje para dar alguns fundamentos às coisas que eu vou falar aqui, que são, um deles é o Leon Denis,
né? Que é um autor que me é muito caro, né? Imagino que muitos de vocês sabem, né? Eu, né, organizei um livro, né? Que é esse aqui, né? Um novo olhar sobre o problema do ser destinador. Na verdade, eu vou usar o do Leon Denis, o pai da criança mesmo, né? O Leon Denis, o problema do ser destinador como referência, mas a gente lançou em 2018 essa releitura do livro, Um Novo Olhar sobre o Problema de Ser Destinador, 100 anos depois, onde a gente retomava os mesmos capítulos do livro de 1919, que é a tradução brasileira do livro do Leon Denis de 1919, para mostrar o quanto a gente aprendeu sobre os assuntos que o Leon Denis tratou no livro de 1919, né, nessa edição que a gente lançou para comemorar os 100 anos da publicação, né? E o Leon Denis tem um capítulo, o Leon Denis vai dizer, bem lá no começo, né, do livro dele, que a vontade é uma das potências da alma, né? O Leon Denis divide o livro dele em 3 partes: o problema do ser, o problema da dor, o problema do destino, perdão, e a terceira parte do livro ele chama de as potências da alma. E dentro dessas potências da alma, ele vai colocar a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a dor e o amor, como elementos fundamentais, potências fundamentais para o desabrochar do espírito no seu processo evolutivo, né? Eu quero citar uma passagem aqui do Leon Denis, do livro de 1919, né? E diz assim: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade, diz o Leon Denis. O uso persistente e tenaz desta faculdade soberana permite-nos-á modificar a nossa natureza, vencer os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado, né? Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Aliás, essa é uma das grandes características da Terra, né? Se a gente pudesse perguntar assim, ó, nós temos as nossas peculiaridades, nossa vida aqui no planeta Terra, estamos encarnados nesse mundinho que não é muito avançado, porque a gente também não é muito avançado ainda, né? Mas se você perguntar assim, na minha humilde opinião, assim, o que, né, se a gente está no mesmo planeta, é porque a gente deve partilhar de coisas comuns. E uma das coisas que eu creio que talvez nos marque mais a experiência de todos nós, espíritos terráqueos, terrícolas, né? O Ramatiz gostava de usar muito esse termo, terrícola, né? Essa coisa da instabilidade, do nosso desequilíbrio, a flutuação da nossa estabilidade, né? Nós somos espíritos que flutuamos demais, né? Uma hora a gente está muito bem, na outra hora a gente está muito mal, a gente flutua, né? Enquanto que os espíritos que já conquistaram a si mesmos, em sua maioria, eles conseguem manter uma uniformidade maior diante das adversidades. Esse é um desafio imenso para mim. Quem me conhece sabe que eu vou do céu ao inferno em segundos. Eu sou um legítimo representante do planeta Terra, nesse sentido, né? E isso é falta de controle da vontade. Eu tenho consciência disso, apesar de ainda não ter muito controle dessas coisas, né? Ainda estou trabalhando para ter esse controle. Eles assim, na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores, né? A gente acaba fechando a conexão aí com os espíritos mais elevados justamente por causa dessa flutuação, né? Isso é uma característica dos espíritos que habitam esse orbe, né? É preciso saber se concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino que a envolve e a penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida no espaço, que é quando a gente tiver conquistado isso, nós não vamos precisar mais estar na matéria, né? Cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desse mundo. Nós estamos vivendo os primeiros passos, né, desse princípio de espiritualização, né?
Nosso objetivo principal é nos desapegar da matéria para nos espiritualizarmos, e quando esse processo de espiritualização estiver completo, a gente vai ter um pleno domínio das nossas faculdades, a vontade vai estar plenamente dominada, né, totalmente sob o nosso controle, e não à mercê das coisas que nos visitam. Por isso a gente precisa encarnar, né, porque as situações da vida vão nos convocando a esse exercício do autocontrole, né, e aí, a partir do momento que a gente vai conquistando esses ideais mais elevados e vai tendo mais esse autocontrole, a gente fica menos suscetível às vicissitudes, aos desequilíbrios, às decisões equivocadas. Vamos, em certo sentido, sutilizando a nossa matriz perispiritual, vou usar um termo aqui, manchando-a com fluidos deletérios em menor quantidade, até o ponto em que a gente já vai estar de tal forma sublimado que a gente não precise mais da roupa, porque a roupagem na matéria é isso, né, a gente vem para cá e essas manchas perispirituais, a gente joga isso na matéria, e a matéria, então assim, a doença, né, imagino que já seja aí bastante conhecimento de todas, a doença, na verdade, é um processo de cura, né, porque a gente cede para a matéria os fluidos deletérios, né, os fluidos que a gente mesmo acumulou por escolhas equivocadas. Então, é um ato de misericórdia, e a gente despeja isso na matéria. Ao despejar esses fluidos deletérios, a tessitura perispiritual vai ficando mais purificada, né? Claro que isso não é suficiente, né? Quer dizer, o importante é a gente fazer esse expurgo e depois não contaminar a matriz perispiritual de novo. Por isso, é preciso ir trabalhando, porque se a gente vem, encarna, despeja tudo na matéria, gera uma doença, que na verdade é uma purificação do espírito, mas a gente continua com a nossa vontade desequilibrada, com a nossa vontade, a gente vai gerar novas contaminações, não sei se esse é o melhor termo, da matriz perispiritual, e esse processo não vai findar, né, porque a gente vem aqui, joga um pouquinho dessa energia na matéria, a matéria ela é transitória, né, mas aí daí a pouco a gente tem que jogar de novo, e daí a pouco a gente tem que jogar de novo, então, mas o importante é que a hora que a gente joga, isso gera dor, a dor me convida a um controle maior das minhas faculdades, eu vou percebendo que eu tenho controle disso, opa, isso aconteceu porque eu fiz essa escolha, então eu tenho a vontade, quer dizer, eu vou me munindo de uma vontade de não efetuar mais aquelas escolhas, e aí pouco a pouco, né, e aí vai depender, obviamente, da disposição e da firmeza, a intensidade da ação da vontade desse espírito, a gente vai cada vez que encarna aqui, a gente vai tendo menos a contaminar, né, a despejar na matéria para nosso processo de purificação, até um ponto em que a gente já tem um domínio tamanho desse processo, que a gente não mais precise da encarnação material, né, porque já seremos espíritos com pleno domínio. Isso não significa que estamos 100% evoluídos, vamos continuar evoluindo no mundo invisível, né, aqui na nossa verdadeira vida, e esse processo vai continuar de crescimento, mas sem os desequilíbrios, os descontroles que nos marcam tanto a existência, né. Então, nesse sentido, a gente começa a se conectar. Então, todo o processo é esse processo, em certo sentido, de ação da minha vontade para controle, né, para escolha, né, da minha vontade, dirigida para valores mais elevados da vida, e me permitam cada vez mais sofrer menos com as vicissitudes da matéria, até o ponto em que a matéria não mais nos será necessária, e aí a gente continua a nossa caminhada no mundo dos espíritos, né? Então, o Leon Denis vai colocar isso, né? Eu diria que de todas as potências da alma, né, sem dúvida, a vontade é aquele que se debruça com mais intensidade, porque esse cavalo, né, desgovernado,
que constitui a nossa essência material. Quando a gente conseguir controlar esse cavalo, aí nós vamos estar rumo a um processo cada vez maior de espiritualização, né? Então, deixa eu só ver aqui. Aí, por exemplo, no fim aqui da página, né, da 437 da edição dele, vai dizer assim, né? Em outra parte, havemos demonstrado, apoiando em fato, e aí ele vai, na verdade, mostrar o seguinte, né, alguns exemplos que ele ofereceu naquela época, existem exemplos hoje incríveis também nesse sentido, de como o controle da vontade é possível de nos livrar, inclusive, de sofrimentos na matéria, né? Existem experiências hoje incríveis de pessoas que têm um domínio mental a tal ponto que são capazes de passar por procedimentos cirúrgicos sem anestesia e não sentir um pingo de dor, né? E isso é controle, né, das nossas potências da alma, da ação da vontade mesmo, né, dirigida, firme, concentrada para um propósito, né, e ele vai dar alguns exemplos, obviamente que são exemplos que ele dá da época dele, vai dizer assim, em outra parte, havemos demonstrado, apoiando-se em fatos recentes, ou fatos da época dele, o poder da alma sobre o corpo na sugestão e autossugestão, né? Encontra-se na mesma ordem de fatos em certos sonhos, bem como em fenômeno chamado noeve ou sinais de nascença. Em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios, né? Esta lei manifesta-se com mais intensidade no campo da vida invisível, né? Isso é muito forte, né? A vontade para o espírito, o que é uma pá, o que é uma pá, por exemplo, para um encarnado, para ele poder manipular a terra, por exemplo, né? Para a gente manipular a terra, a gente precisa de instrumentos mecânicos para mexer com ela e tudo. Para o espírito, não precisa de instrumento mecânico, né? Só a vontade. Eu sou capaz de transferir para a minha matriz perispiritual, né, transferir para a minha matriz espiritual o formato que eu quiser. Aliás, a conformação que a gente tem da nossa matriz espiritual é fruto do exercício da nossa vontade, das escolhas que a gente faz, né? E aí, obviamente, que fazendo essa conformação a partir da ação do meu pensamento, da vontade firme, e aí isso pode ser para processos de equilíbrio ou desequilíbrio, eu vou gerar processos diversos na tessitura espiritual, e aí eu vou ter as dismorfias, por exemplo, que são típicas de espíritos desencarnados em desequilíbrio, né? Espíritos com formas monstruosas, teratológicas, né? Pela completa desagregação da sua matriz espiritual, causada pelo mau exercício da vontade ou pela absoluta inabilidade de ação da vontade desses espíritos e que causam em todos os desequilíbrios que a gente conhece, né? Tem uma passagem que eu acho muito, muito emblemática desse processo. Eu imagino que muitos de vocês já tenham lido Memórias de um Suicida, né, da Ivone Pereira. Esse, para mim, é um dos grandes livros da doutrina espírita, né? Eu tenho a minha lista de top 6, né, de livros que eu já li, e esse é um dos 6 livros que eu considero, assim, os que eu não li tantos assim, mas dos que eu li, sendo me tem uma passagem do Memórias de um Suicida, né? Não sei se se todos conhecem a história. Memórias de Suicida conta a história do Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é um escritor conhecido da língua portuguesa. Ele cometeu suicídio, um escritor português. Ele cometeu suicídio, né? E aí ele começa o livro narrando, na verdade, as primeiras experiências do Camilo Castelo Branco dentro do umbral, né? E ele é recolhido lá no umbral, ele passa uma boa temporada lá no umbral. Imagino que, né, a gente tem certos horrores do umbral, né? Eu tive muita dificuldade de ler esse livro, né? Eu acho que eu me lembrei de algumas paisagens que me eram bastante comuns no passado,
Então, a gente custa passar por essa primeira fase, mas você passa, assim, e lá você tem os servidores de Maria, né, que trabalham no umbral para recolher aquelas criaturas necessitadas de todo o amor e cuidado, né, e eles são recolhidos, né, num determinado momento, e tem uma passagem que ele cometeu suicídio, e ele tem um companheiro que está ali naquele núcleo, não sei se ele cita o nome, se eu não me lembro, enfim, também não vem ao caso. E esse companheiro dele, no livro, ele mostra que ele, na verdade, matou a mulher, né? Ele por esganadura, né? Ele esganou a mulher dele na encarnação, desencarnou ali, quer dizer, já estava, né? Porque umbral, eu sempre faço questão de dizer isso, umbral não é um lugar que a gente vai, o umbral é um lugar que a gente está consciencialmente, né? Porque a gente precisa desconstruir essa ideia de que esses lugares ruins são lugares que Deus nos manda porque a gente não agiu de maneira correta, porque isso reforça a ideia do Deus da punição, né? E esse Deus a gente precisa desesperadamente desconstruir. Deus é amor. Deus não manda ninguém para lugar nenhum. Deus acolhe suas criaturas que fazem escolhas equivocadas, né? E aí, obviamente, esse espírito, por escolhas equivocadas, caiu ali no umbral, ele acabou se tornando amigo do Camilo Castelo Branco no umbral, e o Camilo demorou para reencarnar, né? Inclusive, o livro dá a entender que o Camilo está reencarnado em Portugal nesse momento. E o amigo dele, não, ele estava de tal ponto consumido pela culpa, que ele pediu desesperadamente para encarnar, então ele encarnou muito rápido. E é muito interessante, porque a última vez que o Camilo vê o amigo dele, ele está se preparando para as câmaras lá de reencarnação, ele olha o amigo à distância, e ele diz que ele vê o amigo dele, obviamente ele estava vendo o perispírito, né, porque eles estão no plano espiritual, não tem corpo material ali, e ele vê, na verdade, o amigo dele com uma mão plasmada no pescoço, né, fruto do delito que ele sentia, né, quer dizer, ele tinha plasmado a mão pela culpa que ele sentiu ao ato de ter assassinado a esposa por esganadura, né, e adivinha o que aconteceu, né, por uma escolha irrefletida, por um ato de vontade não firme, porque ele tinha preparo para não ter feito isso, ele acabou encarnando em condições paupérrimas, o livro mostra isso bem no final do livro, inclusive o Camilo chega a visitá-lo quando ele já está encarnado, e quando o Camilo olha e vê aquele bebê, que é o amigo dele reencarnado, o filho dele tem uma deformidade, né, uma malformação na região do pescoço, exatamente na região onde ele tinha visto a mão plasmada antes dele reencarnar, né? Então, isso mostra, na verdade, essa sequência mesmo, né? Vontade, decisão firme, o efeito que isso tem no perispírito, e o reflexo que isso vai produzir no corpo físico depois, né? Então, é muito esclarecedor do ponto de vista das nossas escolhas, né? O André Luiz, né, que é outro livro que eu gosto muito, né? O André Luiz, nesse livro que se chama, eu também imagino que você já tenham lido alguma coisa dele, Mecanismos da Mediunidade, né? Você sabe, né? Já me conhece, eu sou físico de formação, então, Mecanismos da Mediunidade é um dos meus livros preferidos, porque o André Luiz se esforça para construir mecanismos físicos para explicar os processos espirituais. Então, é um livro de física mesmo, né? Ele usa o que ele conhece de física para dar conta dos mecanismos espirituais. E aí, na página 95 e 96, ele vai falar sobre a alavanca da vontade. Então, ele vai dizer assim: reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que lhes se afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo inelutável do pensamento. Isso se chama, né, eu
fiz uma apresentação num workshop que a gente fez na casa do Edgar Armon, falando sobre, isso se chama ressonância, né? Sintonia vibratória. Nós nos afinamos com espíritos que têm a mesma frequência, né? E é por isso que eu sempre digo, né? Quando a gente está triste, a gente, né, não está triste, a gente não sente só a nossa tristeza, a gente sente a tristeza do universo inteiro, porque a gente se afina nas correntes mentais de todas as criaturas que oscilam naquela frequência, né? Então, eu estou numa determinada frequência. Qualquer ser do universo que está na mesma frequência é como se fosse uma estação de rádio, né? Todo mundo tem lá 89,1 FM, 89,7, 90. Eu estou sintonizado na rádio 0,02 MHz, porque minha sintonia de frequência está baixíssima, eu estou pessimista. E aí todo mundo do universo que está situado na frequência 0,02 MHz de frequência está ali. E a gente conhece bem esse mecanismo em física, né? Quando eu ressoo com outro sistema, eu absorvo a energia dele, e ele absorve a minha. Então, eu sinto a tristeza dele, e ele sente a minha. Por isso que, muitas vezes, a gente entra em processos muito difíceis, porque a gente está, né? E aí é uma questão de esforço do espírito para, a partir do exercício da tua vontade, mudar esta frequência para frequências mais elevadas, né? E aí entra a vontade, que o Leonelino está falando, que o André Luiz fala aqui, né? Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos a observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a de evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tem acumulado em si mesmo. Então, eu vou sintonizar com aqueles amiguinhos que já conquistaram mais ou menos o que eu conquistei, né? E para manejar as correntes mentais, em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, né? Por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante, né? E aí, a partir do exercício da minha vontade, não é simples, porque muitos desses processos a gente sabe, a gente repete há eras de escolha, uma conquistazinha do espírito, uma sintonização um pouquinho mais elevada, às vezes exige grande esforço da nossa parte, esforço firme, né? Mas esse é o processo que a gente vai conseguindo aí mudar a frequência. A hora que eu subo o dial, né, e coloco numa frequência maior, eu sintonizo com espíritos que estão numa frequência maior, e aí é um ciclo, pode ser um ciclo vicioso ou virtuoso, depende de em que canal você está sintonizando a partir do exercício da tua vontade, né? Não, eu quero ser um espírito melhor, eu acordo de manhã e eu quero ser um espírito melhor. E aí eu faço esse esforço. Não vai ser fácil, não significa que a simples vontade de querer que amanhã a gente vai nos tornaremos espíritos angélicos. Isso não vai acontecer. Não é tão simples assim. Mas este querer firme e intenso vai nos dando força para a gente conseguir, pouco a pouco, elevar esse dial, até um dia em que a gente consiga se colocar com uma vontade mais firme, né? E nos colocar em frequência com espíritos de maior envergadura, né? O André Luiz tem uma passagem, o Emmanuel tem uma passagem em que ele fala que ele exercita constantemente o processo de sufocação das suas inferioridades. É um espírito que, assim, o que significa isso? Significa que à medida que a gente vai evoluindo, a maldade desaparece em nós? Não, ela não desaparece. Ela vai sendo sufocada pelo desejo do bem. E esse desejo do bem firme, que vai mantendo soterrado dentro de nós as nossas inferioridades, é feita a partir do exercício da vontade, né? Da vontade firme em direção ao bem, né? Aqui,
ele vai falar sobre vontade e aperfeiçoamento, que a gente deve entender que tem tudo a ver, né? Eu, com uma vontade firme, em sintonia aí com princípios mais elevados, vou determinar com que rapidez eu consigo me aperfeiçoar. Então, diz André Luiz, né? A memória e a imaginação ainda curtas limitam a volição, né, a vontade dos homens à simples tendência, e no fundo é aspecto primário da faculdade de decidir. Então, no começo a gente faz escolhinhas bem rápidas, assim, e já desiste, logo em seguida não. É diferente, né, os espíritos angélicos, né, eles mantêm a vontade, o dial lá em cima o tempo todo, sem, né, a gente não, né? Às vezes, a gente dá um picozinho, daí já volta para a vibração baixa. A gente ainda oscila muito nesse sentido, né? Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem. Então, a gente não quero ser melhor, aí a gente dá aquele saltozinho, daí a pouco a gente volta para aquilo que nos é confortável, né? Onde encontra os mesmos tipos de onda que se lhe assemelham, capazes de entreter-lhe a egolatria, o gregarismo das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizagem. A civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão, né? Descartes dizia, né, René Descartes, penso, logo existo. De um ponto de vista espiritual, eu diria, eu não, né, isso não é meu, mas enfim, escolho, logo existo, né, talvez a maior marca de nós espíritos é a nossa capacidade de escolha, e essa escolha vai ser modulada pelo exercício da minha vontade firme em querer ficar nos reinos inferiores, ou querer levar rumo a pensamentos e ideias mais elevadas, né? A vontade de prazer e a vontade de domínio no curso de longos séculos, que a gente tem ainda muito, converte-se em prazer de aperfeiçoar e servir acompanhados de autodomínio. Quando a gente se autodominar, tiver controle absoluto da nossa vontade, aí a gente vai merecer não ficar nesse planeta, né, e habitar esferas mais elevadas da criação, mas por enquanto a gente está no lugar certo, com as pessoas que a gente precisa, vivendo as experiências que a gente necessita. E aí ele usa um termo aqui que é bem interessante, né, no capítulo, que ele fala de ciclotron da vontade. O que é um ciclotron? Como é que os físicos estudam a matéria, né? Os físicos estudam a matéria usando um aparelho gigantesco, um acelerador de partículas. Ciclotron é um acelerador de partículas, né? Isso é muito interessante, né? O André Luiz escreveu isso aqui em 1900, eu não lembro de quanto que é essa primeira edição de Mecanismos, deixa eu ver aqui, 1959. Não, nós já tínhamos aceleradores na época, né? Aceleradores de partículas. Os aceleradores, como é que eles funcionam? Geralmente, a ideia é simples, você pega duas partículas, eu quero saber se dentro de um próton tem alguma coisa. O que eu faço? Eu pego dois prótons e ponho eles para girar dentro do acelerador muito rápido. Vou dando energia para eles, eles vão girando. Quando eles têm a energia que eu quero, eu ponho os dois para colidir numa câmara comum, aí um choca no outro. Quando ele choca no outro, ele se quebra, e aí os detectores que tem ali veem se tem coisas menores ali dentro. E aí eu vejo se dentro do próton tem coisas, né? O André Luiz usa essa expressão ciclotron da vontade para dizer o seguinte: nossa ação rumo ao bem com a vontade tem que ser a ação de um bombardeio. Pensou coisa ruim, quis ir puxar para baixo, bombardeia. No começo vai ser difícil, vai bombardear, porque a nossa tendência é puxar a nossa mente para as frequências que a gente está acostumado, né? Então, puxou, bombardeia. Tem uma hora que você vai começar a bombardear menos, né? Mas daí a ideia do ciclotron da vontade. A vontade
como esse elemento que é capaz de fazer escolhas firmes, rápidas, e esse compromisso com o bem. Eu quero ser uma pessoa melhor. E a hora que você começar a baixar a tua vibração, você bombardeia. Porque às vezes a gente entra numa de ficar pensando, né? Eu tenho muito, assim, me permite falar um elemento da minha biografia, né? Eu não sou de brigar, né? Eu sou, acho que um apaziguador, assim. Mas na minha cabeça, eu bem gosto de uma batalha. Né? Eu adoro ficar brigando. Às vezes eu não discuto com a pessoa física, mas eu fico discutindo na mente, entendeu? E isso não tem diferença nenhuma, né? Isso a gente já tem exemplos de neurociência que mostram isso muito claramente, né? Os neurocientistas hoje já sabem que se você pedir para uma pessoa ver uma coisa, você coloca um aparelho de ressonância magnética no cérebro para ver como é que o cérebro reage. Pede para a pessoa fazer uma coisa, uma área do cérebro vai acender. Aí depois você pede para a pessoa não fazer aquela coisa, mas para ela pensar que ela está fazendo aquela coisa. E a mesma área acende. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o que está aqui fora e o que está dentro dele. Para ele tudo é real. Então, brigar ou pensar que está brigando dá na mesa. Tanto é verdade que eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e sempre sai a lição do duelo para mim. Eles estão sempre puxando a minha orelha para eu parar de duelar mentalmente, porque eu continuo duelando, eu não estou puxando uma faca, mas mentalmente eu estou. Né? Então a gente precisa, e isso é na hora que eu estou pensando que eu vou brigar, que eu vou entrar numa discussão com alguém, com algum irmãozinho aí que o meu santo não bate muito, ciclo da vontade, pá, bombeia, pá, bloqueia, pá, e aí é vontade firme, até uma hora que eu vou me convencer de que não adianta eu ficar brigando mentalmente com quem quer que seja e tudo, mas é um exercício paciente, de vontade, que requer firmeza, com relação à vontade, né? Então, a gente percebe o seguinte, que está na nossa mão, né? Está na nossa mão com relação às escolhas que a gente faz, né? Porque vontade firme é o elemento que me permite colocar em prática as escolhas para a finalidade que eu determinar, para o bem ou para o mal. Né? Quando eu vou pensando as coisas, né? Deixa eu pegar aqui um outro termo. Quando eu vou pensando as coisas, você sabe, né? Eu converso muito isso já estava conversando com a Ivania a esse respeito. No mundo dos espíritos, a gente está nu, né? É assim, a gente se mostra como a gente é. Né? Eu posso esconder aqui entre encarnados o que eu sou, mas a falta de firmeza da minha vontade vai produzindo padrões mentais que vão cristalizando no meu perispírito determinados padrões de pensamento que ficam cristalizados. Uma coisa que vocês também já devem ter ouvido falar, que a gente chama de forma-pensamento. Né? Eu marco isso. Então, para um espírito, ele olha perto de mim, ele já... pelas vibrações, pelas formas de pensamento que eu produzo, ele vai vendo ali os meus estados mentais que me marcam, né? Então, o André Luiz vai dizer assim, né, sobre essas formas de pensamento. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telelementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores. O sistema de aglutinação nos é, por agora, defesa ao conhecimento. A gente não sabe como se dá isso. Emitindo uma ideia, pela ação da vontade ou pela falta dela, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Né? Mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos exposem o modo de sentir. Né? E aí eu vou criando os meus padrões e que deixam muito claro as minhas escolhas que eu estou fazendo. Né? Aqui na ciência da Terra, a gente fala que os estados mentais são subjetivos, né? Eu não tenho acesso aos estados mentais de uma pessoa, né? Então,
quando eu falo que eu estou vendo azul e você fala que eu estou vendo azul, a gente compartilha a palavra, mas eu não sei se a gente está compartilhando a mesma sensação na mente, né, do que é azul, né, porque os estados mentais são coisas subjetivas, isso na matéria, né, para o espírito não funciona assim, para o espírito a gente exterioriza tudo que a gente pensa, né, e aí não tem, né, como eu estava falando com a Ivani um dia que a gente estava conversando, a mediunidade, ela vai nos colocando, né, num mundo de verdade. Então, existe, né, e o nosso trabalho tem que ser o trabalho de a partir da vontade firme, fazer com que a nossa vida privada se aproxime da vida que a gente mostra para as pessoas, porque, por enquanto, a gente tem duas vidas, né? A gente tem aquela que a gente gosta de mostrar para os nossos amigos e aquela que a gente tem escondidinho. Quanto mais essas duas vidas se aproximam, porque a hora que eu não tiver mais nada para esconder, né, a gente está caminhando aí rumo a padrões mais elevados de consciência, né? E aí eu, né, quero ir aí concluindo, depois, se alguém quer comentar alguma coisa, né, com relação a essas coisas que a gente falou, falar de um processo que é valiosíssimo nesse sentido, que tem esse poder de ciclotron da vontade para nos ajudar aí nas dificuldades de mudar o dial de vibração da gente, poder nos colocar em estados mais elevados, que é a prece, a oração, né? O próprio André Luiz, né, ele coloca aqui, deixa eu só achar aqui a página, né, ele vai colocar aqui na página 194, na página 196 ele vai falar sobre equilíbrio e prece, né? Ele vai dizer assim: é indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além de inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade. A gente viveu 2 anos aí de um bichinho microscópico que deixou a gente em estado pavoroso, né? O homem consegue mobilizar todo o sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com antibiose ou atuação bacteriostática levada por efeitos de determinada unidades microbianas sobre outras, na vanguarda de processos imunológicos. Quer dizer, traduzindo o que ele está dizendo aqui, é assim: prece, ação firme da vontade no bem, produz efeito imunológico. Nossas células entendem, nossas células de defesa do corpo ficam mais fortalecidas para se defender dos agentes patógenos que tendam nos desequilibrar, né? É possível, então, coibir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as riquetioses, a psitacose, as infecções pulmonares e urinárias. Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica, em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios a encontrar seu próprio caminho de libertação, porque esse que é o segredo, é colocar a gente na selva e a gente mobilizar a nossa vontade para, não importa o que está ao redor, a gente ser firme naquela direção. Por isso que a gente precisa encarnar, tem muita escapatória, né? Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoar-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções, né? Então, a ideia da prece, né, ele vai colocar aqui, a ideia de ser esse elemento que nos fortalece, não apenas do ponto de vista espiritual, mas que tem
resultados orgânicos mesmo, né? No sentido de melhorar nossa imunidade, de nos proteger dos agentes microscópicos que estão ao nosso redor, né? A ciência da Terra fala, né, aí em doenças psicossomáticas, né? Isso é um termo bonitinho para dizer da influência que a nossa mente e o exercício da nossa vontade tem na nossa proteção dos agentes agressores que estão ao redor do sistema. Então, a gente pode se proteger, sim, né? Em mundo, né, tem uma amiga que fala isso, né? Em mundo superior, não tem hospital, né? Não precisa, né? Porque o próprio espírito se cura, né? A partir do equilíbrio, por enquanto a gente precisa, né? Eu, toda vez que entro numa farmácia, eu sempre, é engraçado, né? Eu vou, às vezes, a gente vai comprar coisa em farmácia, eu fico olhando aquelas estantes, aquelas pessoas saindo com aqueles carrinhos lotados de remédio, e a gente fica pensando assim, realmente a gente está num mundo de expiação e prova, né? Porque a gente ainda, eu não estou dizendo que não é para tomar remédio não, tá? A gente precisa dele, tá? Não é isso, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Nós acreditamos, a nossa concepção de medicina é a ideia de que a cura vem de fora. E ela não vem de fora, ela vem de dentro. A partir do exercício firme da nossa vontade, buscando sempre um padrão elevado de consciência. Quando a gente conseguir fazer isso com a nossa vontade, a gente vai ter saúde, né? Não vamos machucar o nosso corpo físico, né? Vamos ter o nosso tempo na vida encarnada, né? Tem um livro do Ramatiz, que é A Vida em Marte e Outros Discos Voadores, que ele fala do processo de Marte, segundo o Ramatiz, é um mundo de regeneração avançado, né, já caminhando para se tornar mundo feliz, e ele fala que os espíritos, tem um capítulo que ele fala sobre o desencarne, né, e assim, você fala assim, meu Deus, olha o que nos espera, né, assim, são processos, não existe mais esse sofrimento, essas doenças atrozes que a gente está acostumado a ver aqui, e o espírito sabe plenamente do planejamento, até porque a ligação com o mundo espiritual é constante, né, ela né, o contato todo mundo com mediunidade, né, generalizada, e esses espíritos simplesmente decidem, bom, concluí minha experiência, adormecem, deixam o corpo físico, claro que nós estamos falando de um corpo físico muito mais sutil do que o nosso, né, grosseiro como o nosso, né, mas porque são espíritos que já conquistaram, a partir do exercício da vontade firme, padrões conscienciais muito mais elevados, né, então dores, sofrimentos que marcam o nosso planeta já não existem mais nesses orbes. Eu gosto muito de ler esses livros que falam de planetas, de orbes mais elevados, porque eles nos inspiram, né, falar assim, se a gente se esforçar um dia, a gente vai viver assim, né? A gente vai viver assim. E a Terra está passando por um processo como esse agora, todos vocês sabem, e que a gente possa, né, aí a partir do exercício firme da nossa vontade, né, sintonizar com padrões mais elevados, para a gente ser merecedor de continuar aqui na Terra regenerada do futuro. Então é isso, tá bom? Obrigado aí vocês, e agora eu abro aí para colocações, perguntas, né, para a gente conversar, né, complementações, certamente vocês podem contribuir muito para essas coisas que a gente abordou aqui de maneira um pouco atabalhoada, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Marcos. Sempre bom, né, a gente analisar essas questões, né? Eu, particularmente, sempre acho que eu fico muito tempo preso na espiritismo, filosofia, ciência e religião. Eu fiquei muito preso desde o início aí nessa concepção de religião só, né? Eu fui buscar o espiritismo através da ciência e muito pouco da filosofia. E de um tempo para cá eu estou tendo a oportunidade, né? Somente explorar muito a psicologia, né? E essa parte da filosofia. E aí o Marcos, como nos trouxe, né, um livro voltado aí, pelo menos tecnicamente aí, a parte da física. Então a gente olha e fala, poxa, por que não explorar outros caminhos, né? Ter outros conhecimentos.
Então, é fantástico a gente poder explorar, ler um pouco mais dessas questões da filosofia, da psicologia, talvez da questão jurídica também. Tem livros maravilhosos aí que tratam dessa questão. E, acima de tudo, da física. Porque senão a gente ficar nesse campo só da religião, a gente acaba, acho que vendo muito pouco, né? E demorando muito mais para internalizar alguns conceitos. Ô, Marcos, oi? Deixa eu só complementar uma coisa que você está falando, né? Assim, esses livros que trabalham sobre mecanismos espirituais, o André Luiz trabalha muito isso na série dele, né? Sobre, né, o mecanismo da mediunidade, tem Evolução em Dois Mundos também, que é um livro que tem bastante, quem é da área médica tem que ler Evolução em Dois Mundos, porque tem muito de anatomia, de fisiologia, para estudar do ponto de vista espiritual, mas isso tudo está alicerçado numa coisa que a gente amplamente aceita na doutrina espírita, que é o fato de que não existem fenômenos sobrenaturais na doutrina espírita, né? Todos os fenômenos são naturais, inclusive os fenômenos espirituais, só que os fenômenos espirituais são regidos por leis que a gente ainda não conhece. A gente conhece bem as leis do princípio material, né? Mas a ideia de que milagres seriam derrogações da lei natural, porque Deus, em determinados momentos, quebra suas leis, isso não procede, né, de acordo com a doutrina espírita, né? Está presente na codificação o tempo todo, né? Eu estou estudando agora, nas lives que eu faço, o livro dos médiuns, e tem o capítulo 2, ele fala do natural e sobrenatural, e ele constrói exatamente essa ideia, a ideia de que não tem sobrenatural, e nós precisamos também trabalhar isso nas casas espíritas, nos processos de evangelização. Tudo é natural. Ah, mas aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Ah, você não sabe explicar. Mas só porque você não sabe explicar, não significa que não seja natural. É só isso a distinção, né? E aí, esses livros ainda são muito incipientes, mas eles são importantes para a gente entender que cada fenômeno espiritual tem um mecanismo. E um dia esses mecanismos serão amplamente estudados nas universidades da Terra. Quando a gente aceitar que o princípio espiritual é uma realidade, nós vamos nos debruçar nas grandes universidades do mundo para estudar esses mecanismos e estudar os mecanismos de interação entre o princípio espiritual e o princípio material. Mas, por hora, isso aqui para algumas pessoas pode parecer fantasia, porque as pessoas simplesmente ignoram a presença do princípio espiritual, mas quem tem interesse em ciência, né, fica aí a sugestão para se debruçar sobre as obras do André Luiz, porque elas têm uma contribuição muito, muito importante para a gente entender esses mecanismos. Não só nelas, né, tem outras obras que vão tratar dessa questão também. É isso aí, Marcos. Inclusive, eu estava até falando com o Marcos, eu ganhei agora no Dia dos Pais um livro, o Compêndio de Jung, né, da psicologia de Jung, maravilhoso. Falei, já vamos abrir um dia aí para uma live para a gente trabalhar esse livro, discutir, pegar uns livros de física também, vamos discutir. Porque quando a gente abre para discussões e com os especialistas, né, com o pessoal da área, facilita até nosso entendimento, né? Isso é fantástico. Vera Porto, boa noite, seja bem-vinda, Vera, tudo bem? Boa noite, obrigada, viu? Obrigada os dois Marcos em dose dupla hoje. Muito bom, né, Marcos, essa reflexão hoje que você trouxe sobre a vontade, né? Como é importante, né, a nossa vontade, quando você coloca vontade em tudo que você faz, tudo se transforma, né? Tudo se realiza, sabe? Olha, foi muito bom mesmo, gostei bastante, viu, Marcos? Você... e a vontade às vezes nos falta, né? Às vezes né? Às vezes a gente, ai meu Deus, né? Ai, falta aquela. E acho que a vontade às vezes ela tá, são coisas que é difícil, né? As coisas estão juntas, mas assim, a gente pensa em vontade firme, escolhas, a gente às vezes no meio da tempestade você acaba pensando também, por exemplo, me vem à cabeça a fé também, né? Essa ideia da confiança, porque quando eu confio
Quando eu aceito que tudo é para o meu bem de verdade, eu falo assim, olha, vai ser difícil, pai, mas eu confio em você, pai. Transforma minha vida, traz a dor para minha vida e eu vou me manter firme. Então, uma coisa vai amalgamando a outra, né? Quando a fé é meio vacilante, fica difícil da gente sustentar isso nos momentos difíceis, né? É verdade. É tudo uma ligação, né? Fé, vontade, trabalho, né? Porque o trabalho também está ali, né? Porque quando você tem a vontade, surgem as oportunidades, o trabalho, e você vai embora, né? Se realiza. E é muito bom. Marcos, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? É isso que a gente fala, né? Isso você tem perfeito, é uma relação entre vontade firme, né? E a confiança, né? Que faz o trabalho aparecer e... Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, eu só tenho que agradecer, viu, Marcos? Você arrasou, precisava ouvir tudo isso, e muito obrigada a todos. Todos nós precisamos ouvir isso. Obrigado, Verinha. Sr. Daniel, boa noite, bem-vindo. Marcos, eu queria fazer 5 perguntas. Uma delas... Não sei se eu vou saber responder, mas vamos lá. É sobre o pensamento. É muito comum as pessoas falarem que a gente peca ou erra pelo pensamento. É verdade, o pensamento é uma necessidade, somos seres racionais, né? Então, o pensamento é uma ferramenta que usamos. Agora, eu acho que tudo depende da vontade. Se eu tenho um mau pensamento, eu posso idealizar esse pensamento se eu tiver vontade de fazê-lo. Agora, a vontade, eu acho que está acima de tudo. A gente peca pela vontade, ou erra pela vontade, mas não pelo pensamento. Porque o pensamento, a gente pode frear ele. Eu tive um mau pensamento momentâneo, eu freio, eu dou uma freada nele. Agora, se eu quiser levar ele em frente, a minha vontade é levá-lo, mas eu posso freá-lo. Exatamente, por isso que o Leon Denis coloca a vontade como uma das potências da alma, e não o pensamento. Ele coloca a vontade. E aí você colocou também sobre instabilidade espiritual. A instabilidade espiritual, ela está condicionada ao nosso orgulho e o egoísmo. E nós podemos equilibrá-la quando a gente começa a usar a humildade. E como se usa a humildade? É buscando as coisas boas, admitindo, construindo coisas boas sempre, não levando em frente as coisas ruins. Porque a gente aprende que quanto mais a maldade nos envolve, mais nós sofremos. Então, aí também está a vontade. Se eu tenho vontade de sofrer, eu vou cada vez mais envenenar minha mente, envenenar meu corpo, pelos meus pensamentos, pelas situações negativas que me envolvem. Então, a vontade impera tudo. Eu acho, inclusive, uma colocação interessante que você fez. Eu acho que a vontade também, nós, como trabalhadores espíritas, temos que fazer com que nós, principalmente nós, busquemos sempre a boa vontade e fazer o melhor. E aqueles que nos procuram, a gente mostrar para eles que a boa vontade é que vai curá-lo, que vai salvá-lo, que vai, assim, fazer com que ele evolua. Então, acho que essa instrução da vontade é muito importante em nossa vida. Você também falou sobre bombardear determinadas moléculas que elas se tornam nanopartículas, né? Como 1 turbilhão de partículas. Também seria a nossa mente essa situação que quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós buscamos o melhor, a nossa mente seria também, se expandiria cada vez mais, comparando a 1 turbilhão de partículas. É mais ou menos isso? Assim, pensando em termos de pensamento, né, nós estamos falando de, né, o próprio André Luiz trata, né, você está falando de ondas mentais, eu li um trecho aqui que fala isso, ondas mentais que nos representam, né, quer dizer, nós emitimos vários padrões ondulatórios, né, mas existe uma onda, né, que é a soma de todos esses padrões vibratórios que a gente oscila, que nos caracteriza esse pensamento.
E é natural que, a partir do momento que eu vou fazendo as minhas escolhas mais equivocadas, essa onda, ela vá ficando cada vez uma frequência mais elevada, né? E aí eu me coloco na morada de espíritos que estão em sintonia com ele. Então, sim, o pensamento, ele é fundamental nesse processo, né? Porque é ele que sintoniza, né? Para que lado eu vou, né? Mas, de novo, como o senhor falou, a vontade é quem doma o cavalo, né? É como se o pensamento é um cavalo. Que dá rumo, que nos norteia, na verdade. Né? Isso. Então, você colocou aí também que o milagre não existe. Se nós buscarmos no livro da Gênese, de Kardec, né? Nós vamos encontrar lá que, de fato, o milagre não existe. E quanto àquilo que nos envolve, que são os fluidos, né? A grandeza dos fluidos. O fluido é uma ferramenta que nós podemos modificá-lo sempre. A vontade, inclusive, faz com que nossos fluidos se modifiquem. Faz com que eles se transformem. Ou eu sou bom, exalo energias boas, fluidos bons, ou... Acho que é por aí. Por aí, sem dúvida. Essa transformação. Isso é incrível, né? Quer dizer, assim, eu produzo, né, a transformação no fluido a partir do exercício da minha vontade, e obviamente, que é assim, eu emano isso, e obviamente me beneficio disso, né? Na hora que eu sinto... O próximo, e isso faz bem para mim também. Isso. Na hora que eu sinto ódio, que eu quero, sei lá, matar alguém, o negócio eu tenho que lembrar, né? É sempre importante lembrar que a primeira pessoa que é bombardeada com essa modificação do fluido para um fluido de vibração sou eu mesmo, né? Então, eu estou me matando cada vez que eu sinto ódio por alguém, né? Ok, Marco, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, senhor. Obrigado, Emília. Carlos, Emília, boa noite. Procurando o fone aqui, estou perdido no Zoom. A Emília fica escondendo para você não falar, Carlos? Ela escondeu onde estava o mute aqui para não falar nada, não. Bom, parabéns, Marcos, pela explanação, muito boa. Principalmente quando você faz a colocação aí da ciência, né? Juntando com tudo isso que a gente vem estudando, né? E se a gente voltar lá no Kardec, né, ele até coloca, né, se de alguma forma, em algum dia, a ciência provar que o espiritismo está errado em qualquer tipo de coisa, a gente deveria ficar com a ciência, né? E eu interessante, é muito, muito interessante, é muito legal. Você sabe, eu faço umas lives, né, eu já comentei com vocês que eu faço umas lives, e eu sempre falo nas lives que eu faço, nosso compromisso, e isso não significa que eu não tenha a maior afeição pela doutrina espírita, que foi a doutrina que eu escolhi nessa vida para poder me melhorar, né, e poder trabalhar para auxiliar as pessoas que cruzam o meu caminho, mas eu costumo sempre dizer o seguinte, meu compromisso não é com a doutrina espírita, é com a verdade, esteja ela onde ela estiver. Isso é muito importante, senão a gente vira patoquinha, batendo palminha só porque a gente está dentro, e esse não é o nosso propósito é fazer... É buscar a verdade. Claro que a gente nunca vai ter a verdade integral, mas o nosso objetivo tem que ser esse. Então, nesse sentido, se eu detectar que ela está lá na tribo dos aborígenes, na concepção de natureza dos aborígenes australianos, é lá que me interessa. Eu achei bem interessante quando você falou que a vontade, na verdade, ela tem uma relação direta com o pensamento. E se a gente parar para refletir, pensamento, ele está diretamente relacionado com energia. Você Sim. mesmo comentou, né, que existem estudos onde a pessoa consegue fazer um monitoramento de ondas cerebrais e ela percebe que tem uma energia ali, né? E é assim, eu estava procurando alguma coisa também e encontrei alguns estudos aqui interessantes, lá do National Science Foundation de 2015. Eles fizeram um estudo interessante. Eles foram até bonzinhos, eles falaram que o ser humano, normalmente, ele tem entre 12 mil e 50 mil pensamentos por dia. Sendo que 80% desses pensamentos são negativos. Então, olha a energia que a gente está produzindo. Total. É por isso que os seres de mundos mais elevados que estão nas nossas proximidades percebem o padrão vibratório horrendo que a gente produz no planeta Terra, né? Mas, enfim...
tem mais um estudo legal. Eu gosto muito dele, eu já li o livro dele, é muito legal. É o Dr. David Hawkins. Ele criou uma escala de Hawkins, níveis de consciência por níveis de emoções, e ele conseguiu monitorar isso de uma forma brilhante. Ele fala o seguinte, né, que os nossos níveis de consciência, eles estão diretamente relacionados com os nossos níveis de emoções. Dependendo do nível de consciência que a gente tem, e óbvio, o nível de emoção que a gente tem, a gente vibra numa frequência baixa. E ele fala no estudo dele, é um negócio muito interessante. Ele fala o seguinte, que 75% da humanidade do planeta, ela vibra abaixo de uma frequência de 200. E o nível de frequência de 200, ele está diretamente relacionado com a coragem. E a coragem, na verdade, ela está relacionada com um nível de emoção de afirmação. Só que, por outro lado, no estudo dele, ele fala um negócio muito interessante. Embora tenha 75% da humanidade com um pensamento ainda abaixo desse nível de consciência de 200, os 25% restantes, eles conseguem equilibrar o nível do planeta. É aquilo que a gente fala, né, Marcos? Carlos, a gente tem que sair um pouco da questão da igrejinha, né? E começar a expandir esse conhecimento, porque são dados que, se a gente não muda o pensamento, fica um pouco complicado, né? No filme de Todas as Noites, da Dona Ivani, no MIB 1, que é comédia, né? A gente não pode levar a sério. Tem uma fala lá que eles dizem que o pensamento humano em algumas galáxias são considerados como uma doença. Ainda bem que é piada, né? Que é um filme de diversão, porque... É piada, mas tem um se a gente for pegar isso a sério, uma, né? Dentro dos dados aqui, das coisas que são passadas, não fica muito difícil, né, José Porto? Verdade. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite, sempre Porto. Importante trazer a ciência, ou melhor, ela nunca deve sair dos debates do espiritismo, ciência, filosofia, para se chegar à religião. E aqui hoje a gente falou muito dessa lei de afinidade, sintonia, ou seja, se eu me afinizo com tal energia, logo eu me sintonizo com as situações que essa energia pode me levar. Então, hoje, quando a gente se transtorna de alguma maneira com energias deletérias, negativas, é um sinal positivo e que nós já estamos buscando sair desse campo vibratório. É como o beija-flor, que quando ele é jogado na lama, ele morre asfixiado, enquanto que o sapo vai se sentir jubiloso. Então, estamos deixando a condição de sapo, olha que importante, e já estamos nos transformando em beija-flores. Olha que maravilha. Porque se fosse diferente, se a gente não fosse influenciado e não nos desestabilizássemos nas nossas emoções, a partir desses assédios, dessas frequências baixas, seria preocupante. E essa gangorra emocional mostra que já estamos querendo sair da lama, desse charco, dessa coisa horrenda, né, que nos envolve aqui. Olha, muito bom, interessante. Obrigado, José Porto. Maricelma, ela veio hoje, Lu? Está presente? Presente. Marcos, agradecida pela sua explanação, sempre nos levando à reflexão. Bom, nesse momento, o meu pensamento está voltado para a reflexão, né? Então, eu gosto muito do Leon Denis, assim como o André Luiz, Emmanuel, nos trazem, e tantos outros, né? Reflexões que nos fazem pensar sobre nós mesmos, né? E tem algo que eu gosto sempre de, quando a gente fala de pensamento e vontade, às vezes a pessoa fala, mas pensamento, vontade, ela não consegue associar, então eu digo assim, será que eu estou bem, equilibrado, se eu não estou? Aí eu uso aquela frase, assim, que é similar, né? Aquela similar a essa frase, assim, diga com quem você anda, que eu te direi quem é. Eu digo assim, me diga como é que está o seu pensamento, e assim você saberá como que você está acompanhado, com quem você está sintonizado. Positivamente ou negativamente? Né? E essa questão
se você me permite aqui, olha, ele fala assim, quando você fala, a vontade é maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao imã. Então, se você já levanta com aquele padrão mental revoltado, já vai interferir na sua vontade. Porque você também vai ter a vontade de agredir as pessoas, onde você vai passar, você vai ser uma pessoa desagradável. Agora, se você já levanta aquele dia, porque todo mundo levanta com o pé esquerdo, sempre tem algum momento que a gente levanta com o pé esquerdo, mas aí você para e fala assim, não, isso não está certo, eu quero que o meu dia seja melhor. Aí você já muda aquela sintonia, seu dia será melhor, mas se você não mudar, seu dia será muito pior do que, no final do dia, do que você levantou. E aqui ele fala da dor, né? Então, a questão da vontade, do pensamento em vontade, me diga com que andas, que eu te direi quem és, de que forma que eu estou acompanhado, de acordo com o padrão de pensamento. Então, eu estou naquela sintonia que eu quero ter um dia melhor. Então, a minha vontade é buscar meus objetivos, é lutar por aquilo que eu quero, é buscar minha transformação, minha modificação, me tornar uma pessoa melhor. Isso aumenta a minha vontade de me tornar uma pessoa melhor. Tá. Mas também existe aquela questão onde a gente tem o contrário. Eu não tenho vontade de nada, eu não quero melhorar, eu não quero lutar pelos meus objetivos. Então, tanto para aquele que quer modificar e aquele que não quer, ele vai passar por situações de dor. De dor. E aqui o Leon Denis, ele fala assim, então aqui, olha, a dor segue todos os nossos passos, estreita-nos em todas as voltas do caminho. É diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho. O homem faz a eterna pergunta, por que existe a dor? E aí ele responde aqui, é no que concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas. Aí ele fala assim, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ninguém gosta de sentir dor. Então, quando a gente sente a dor, é porque algo precisa ser modificado, está querendo ensinar alguma coisa para a gente. O que eu tenho que mudar? Forma de pensar? Forma de agir? Então, até a gente chegar a essa conclusão, a gente já sentiu muita dor, já passou por bastantes aflições, bastante sofrimento. Eu só tenho que agradecer a oportunidade aí. E esse livro que eu tenho é mais antigo. Esse é meu livro também de cabeceira. Esse é meu livro de cabeceira, é um livro que eu gosto muito, eu aprendi muito e realmente eu recomendo. É um dos meus 6 livros preferidos. Do seu top 6. É interessante, né, Maurício? Estava até discutindo com a Ivani essa semana aí, estava estudando filosofia jurídica e tropecei nos filósofos da Idade Média, né, Marcos? Uhum. E ali ele estava com o conceito de Santo Agostinho, né? Que tem um pouco a ver da liberdade com essa questão da vontade. E a gente sempre discute, eu sou livre para fazer o que eu quero, né? Paulo sempre colocou, tudo posso, nem tudo tudo posso, mas nem tudo é devido. Mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém. E aí você vê esse contato, né, de liberdade, né, de fazer o que quer. E Santo Agostinho ele traz, né, que quando a gente começa a fazer muito aquilo que a gente quer, a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente não está exercendo a nossa liberdade, mas nós estamos sendo escravos das nossas vontades. E ser escravo da vontade é diferente de ter liberdade. Querer comer muito, querer beber muito, querer sair à noite, ter prazer, isso é escravo da vontade. A liberdade eu não quero mais casar com a Ivani, quero casar agora com a Vera Porto, porque vejo nela um propósito da minha vida. Vejo nela uma parceira, sabe, uma coisa mais consciente, né? Em vez da coisa de que eu quero um prato de feijoada porque eu tenho a liberdade de comer um prato de feijoada. E eu acho que isso aí muda muito o parâmetro, né? Quando a gente vê que nós estamos sendo mais escravos da vontade do que exercendo propriamente dito a liberdade. Aí entra o livre-arbítrio, né, Marcos?
Mas aí que tá, seu Daniel, aí eu começo a ver que fica mais complexo ainda a gente entender o livre-arbítrio, porque se a gente está sendo escravo da vontade, logo nós não sabemos o que é ser livres, né? E aí ele vai desenhando outros poréns aí que não vai dar tempo para a gente discutir. Mas entender esses conceitos também é fantástico, saber o quanto a sua vontade, ela não está livre também dessas más escolhas, né, ou dos maus pensamentos que nós vamos exercendo. Emília? Bom, agradecendo mais uma vez, né, todas as explicações e realmente, como disse a Maricel, a gente fica na reflexão. Para a gente chegar nessa consciência, para a gente ter essa vontade pura, é algo que eu estou pensando muito aqui, né? Porque a gente falou muito sobre consciência, sobre mente, sobre controlar ela, sobre toda a força que nós temos que fazer para modificar. Aí eu sempre fico pensando, né? Da onde foi que nós se desvirtuamos dessa mônada que somos filhos de Deus, né? Somos lá a luz pura. E nesse momento eu sempre me pergunto, aonde foi que eu deixei de ter a boa vontade e ter a tendência à má vontade, né? E aí eu sempre tenho esse questionamento comigo, né? Agora, nessa encarnação, né? Nessa consciência que, graças a Deus, está se expandindo e a gente está chegando em algumas respostas, e eu consigo entender muita coisa, como, por exemplo, nada é um milagre, e sim é tudo natural. Isso, para mim, já é um grande aprendizado, porque até então eu não entendi o que era isso, e hoje eu já entendo. E a boa vontade, no bem-aventurados, os homens de boa vontade, porque eles estão cheios de luz. Nessa é a reflexão que eu penso, onde foi que eu deixei de ter boa vontade? Nessa minha energia, que somos todos, né? Energia, tudo é energia, como diz Albert Einstein, tudo é energia. Ele já dizia isso há um tempo atrás, né? E a gente está começando a ter consciência de que tudo é energia agora. Uhum. Então, eu estou sempre nessa conquista aí, dessa expansão de consciência. Onde que é que eu me encaixo nessa estrutura toda, onde que é? Hoje eu tenho muita boa vontade de melhorar. Então, é esse que é o meu ponto, e muito obrigado por toda essa reflexão. Eu estou bem confusa hoje, não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Mas eu acho que é o primeiro passo. Provocada, né? Está reverberando aí, Emília, tá processando aí, é por isso. A ideia da filosofia é essa, né, Marcos? É provocar e deixar que o outro se ache, né? Maria de Lourdes. Quer dizer, né, eu tenho que ter esse tempo para entender. Daqui uma semana eu posso estar já entendendo algumas coisas. Por isso que o programa agora é uma vez por mês, né, Emília? Para a gente ter 3 semanas para refletir. Isso mesmo. Lourdinha? Repassa a vez, Marcos. Joana? Está sem vontade. Não tenho nada para falar, só pensar para colocar em prática tudo que eu escutei, que a Maricelma falou, o Marcos, a Emília, foi coisas que mexeram um pouquinho comigo, e eu tenho que parar e pensar um pouquinho para colocar em prática. Não é nada Todos fácil. nós, né, Joana, porque eu falo sempre assim, falar disso é mais fácil do que fazer isso, né? E essa distinção é muito importante, né? As pessoas estão falando coisas bonitas há 2000 anos, né? Mas isso produziu um efeito prático muito,
pequeno ainda, né? Então, a gente precisa falar mais, falar menos e agir mais. Então, o importante é isso, é transformar em ação mesmo, esse é o ponto. Obrigado, Jô. Vó Isa, vó Elisa, tudo bem, vó? Tudo bem, graças a Deus, Marcos. Eu quero agradecer o outro Marcos, né? Faz a gente pensar um pouquinho, porque o mundo é feito de escolhas. Muitas vezes as nossas escolhas nos levam para o buraco, e a gente tem que sair do buraco. O que também é uma escolha. Sim, ou ficar dentro do buraco. Ou ficar dentro do buraco. Das duas, uma. E eu acho que essas escolhas, muitas vezes, me faz pensar de como sair dessas escolhas. E a idade vai ajudando, né? A gente pensar. Experiências, lutas e as nossas vontades de melhorar é grande. Estamos tentando. Tudo é experiência. Tudo é experiência. Não é? Podemos trocar buraco por caverna, vó. Depende do buraco, até dá para ficar. Uma caverna, né? Ele põe ar-condicionado, põe tapetinho, põe TV a cabo, não quer sair mais da caverna. Uma cadeira de balanço. Uma cadeira de balanço. Uma rede. Para que sair da caverna? Vamos ficar lá quentinho. Laudete. Marcos, boa noite, Marcos. Adorei sua explanação. Muito boa, adoro esse assunto sobre a vontade. Que eu acho que a vontade ela é a luz das nossas ações, né? Na parábola do tesouro escondido, fala muito da vontade, né? Então, a vontade, ela é a vida da própria pessoa. A pessoa que não tem vontade, realmente é bastante complicado, né? Então, nós temos que termos vontade, como foi dito, e a coragem para a gente poder levar essa alavanca, né, para frente. Se nós não tivermos vontade, nós não fazemos nada na vida, seja coisas boas ou coisas ruins, né? A gente não faz nada. Então, o importante é nós não deixarmos essa lamparina da vontade se apagar na nossa vida, porque para mim a vontade é uma lamparina. Ela nos dá o direcionamento, ela nos convida às escolhas, né, como foi dito, e o resultado nós vamos colher, né? Então, por isso que é importante o conhecimento, para a gente saber administrar a nossa vontade, né? Como o Marcos falou, às vezes a gente se torna escravo da vontade, né? Por causa que nós temos medo das nossas próprias derrotas. E a vontade nos dá essa visão, né, que nós devemos seguir em frente, sim. Seja lá o problema que for na nossa vida, nós temos que termos a vontade, porque se nós viemos aqui na Terra, nós viemos para vencer, nós não viemos para ser derrotados. E a vontade é uma bandeira que o ser humano tem que levar para sentir que ele é o vitorioso. Só do fato de nós termos aceitado a nossa reencarnação, já foi uma vontade nossa de poder vencer as nossas próprias dificuldades, né? Então, a vontade, para mim, é a luz, é tudo na vida. A pessoa que tem vontade, ela alimenta o espírito das circunstâncias que ela está inserida a enfrentar, né? E como a dona Maria Elisa falou, são as experiências da vida que vai nos trazendo o caminho da vontade das nossas próprias ações, corretas ou não. Então, são as experiências da vida que vai nos trazendo essa certeza das vontades que nós deveríamos ter, que é nós confiarmos em nós e temos a fé como sendo o nosso direcionamento para as ações bem realizadas, né? Então, agradeço, Marcos, a sua explanação foi maravilhosa, parabéns, volte sempre. Obrigado, viu, Lau? Acho que fica isso, né?
essa reflexão aí, não mais para a semana, mas para esse finalzinho de mês aí, sobre essa questão da vontade, dos pensamentos, e, acima de tudo, deixar, né, fazer eco dentro de nós, né, como a Emília estava falando ali, como se for uma coisa, né, Emília, que a gente mastiga, não consegue engolir, depois mastiga, ou seja, vamos processando, né, e é fantástico. Agradeço, viu, Marcos, atender o nosso convite, atender aí mais uma vez as nossas vontades, de poder te ouvir, de poder compartilhar aí dos seus pensamentos. Você quer fazer uma reflexão final? Já quer aproveitar e fazer a prece de encerramento para a gente? Antes, Lu, tem algum recado para a semana? Algum aviso? Não, Marcos, só para aguardar no mês que vem tem mais, hein, gente? Tá ok, então. Então o Marcos já vai fazer as considerações finais e pela nosso sorteio aqui, né, Lu, que está aqui no chat, foi você, Marcos, indicado a fazer o encerramento para a gente hoje. Ah, é? E olha, unânime. Bom, eu acho que é isso, né, assim, como o Leon Denis aponta, né, a vontade, ela é uma potência valiosa, a gente precisa modulá-la, né, porque não é simplesmente, né, é preciso, a vontade, ela vai nos guiar para as escolhas, né, a vontade firme me faz tomar as decisões, nós somos espíritos que temos a liberdade aí, não irrestrita, mas temos liberdade de escolha, porque nós já temos condição de responder pelas escolhas que a gente faz. Então, eu acho que a gente talvez precise desconstruir um pouco essa ideia de que, assim, existe escolha ruim e escolha boa. Escolhas geram experiências, né? E eu acho que a hora que a gente desconstruir essa ideia do Deus punidor, e a gente compreender que não importa as escolhas que a gente faça, a gente vai aprender coisas muito valiosas, né? Eu acho que a gente vai poder lidar com as coisas da vida de uma maneira mais leve, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, assim, isso é uma coisa que eu bato muito a tecla, assim, né, que é essa necessidade urgente que a gente tem de desconstruir a ideia desse Deus vingativo, punidor das penas eternas, porque aí a gente fica mais tranquilo para escolher, né, e a gente assume que a gente é pequenininho mesmo, e que está tudo bem, a gente vai cometer equívocos, né, um aluno que está no 2º ano da escola em matemática, eu não devo esperar dele que ele faça escolha, que ele resolva operações aritméticas complexas, né? E às vezes eu acho que é isso, a gente precisa se perdoar. Então assim, ter vontade firme, estudar, né? Mas também se naquele momento a gente dirigir a nossa vontade para um objetivo ainda não muito elevado, a gente vai responder por isso e está tudo certo, vamos angariar uma experiência valiosa para o nosso espírito e vamos seguir, né? E vamos continuar aprendendo, isso é o mais importante, assim, nós somos eternos, gente. Isso é uma outra coisa também que a gente tem dificuldade de entender, não é postergar as coisas, porque a gente é eterno, a gente está trabalhando, tá? Mas, assim, a gente tem, né, a nossa relação com Deus, ela precisa ser mais leve, mais amorosa, a gente precisa aceitar de verdade que ele é nosso pai, que ele quer o melhor para a gente, né? E a gente é que é turrão, às vezes, né? E aí eu acho que a gente vai exercitar a nossa vontade com mais leveza, fazer escolhas, né? Às vezes vamos errar, e tá tudo bem, e a gente vai ter uma nova oportunidade, e vamos melhorar. Então, vamos amadurecer essa ideia do Deus de amor, né, porque a gente precisa sentir isso, eu acho que a gente ainda não sente isso com toda a sua intensidade, né. Fantástico. Então é isso, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, né, a gente está aqui vai pensando... Vai ter um poema aí, igual das lives, ou não? Para despedir? Antes da poema? prece? Nas lives tem, eu também quero aqui. Nossa, eu tenho que pegar o livro aqui, peraí, vou abrir um poema do Parnaso, só um minuto, peraí. Enquanto vai fazendo a prece. Enquanto isso, Lu, qual que é a próxima data do Refletindo? Dia 18 de setembro? 18 de setembro? O pessoal já deixa anotado aí na agenda. Exatamente.
Dia 18. Dia 18, então já deixa anotado aí para o dia 18. Então o Marcos vai ler o poema agora para a gente, para se despedir, e vai fazer a prece de encerramento, é isso, Marcos? Obrigado, viu? Sim. Então, como o Marcos pediu, eu não tinha me preparado, mas abri aqui mesmo um poema do Parnaso de Além Túmulo, né, do nosso caro Chico, primeira obra psicografada aí, né, pelo Chico, e de um autor espiritual chamado Hermes Fontes, e o poema se chama Soneto. Diz assim: sou o lavrador que fez rude e bisonho a sementeira luminosa e rara, do trigo louro e rútilo do sonho, sonho lindo que nada se compara. Não reparou o labor triste e enfadonho, regou chorando a terra que lavrara, e de alma ingênua e coração risonho, esperou confiante o sol da seara. Passados os trabalhos e os tormentos, quando aguardava a messe jubiloso, numa grande esperança insatisfeita, eis que aparecem os arrasamentos, e o pobre desgraçado e desditoso perdeu tudo no instante da colheita. Meus caros irmãos, estivemos aqui hoje mais uma vez reunidos em nome de Jesus, sobre o amparo do Mestre Divino, com um propósito firme e com a nossa vontade dirigida para a aquisição de valores mais elevados para o Espírito. Rogamos a bênção do Mestre Divino, dos nossos benfeitores, dos nossos mentores espirituais. Rogo nesse momento o envolvimento amoroso de Maria Santíssima, com seus fluidos doces, né, vigorosos, acolhedores, para que nós possamos, com muita leveza no coração, continuar nossa caminhada, que nós possamos ser indulgentes conosco, né, fazendo as escolhas, errando, levantando, caminhando com os pés desconjuntados, como dizia Paulo, mas que nós possamos seguir, certos de que nas nossas conquistas e nas nossas quedas, nosso Pai amoroso, Deus, nosso Mestre Divino Jesus, estará sempre a nos amparar nessa caminhada. Que nós tenhamos a leveza disso e que nós possamos ter o coração tranquilo de que, no final, tudo vai dar certo. E se não deu ainda, é porque não chegou ao final. Que Deus continue nos amparando, que Jesus abençoe todos nós, que a nossa semana seja uma semana de muitos aprendizados e que nós possamos acionar aí todas as sementes plantadas na alma de cada um de nós para podermos continuar aí nosso percurso, nossa caminhada, com a leveza de que com Jesus não tem como dar errado, né? Quando nós nos lembramos que Jesus é o capitão dessa nau, que quando ele mesmo disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, nós só podemos ter a tranquilidade no coração de compreender que só pode dar certo. Que Jesus abençoe vossas vidas, que vocês possam fazer escolhas tranquilas, serenas, ao longo da semana. Que o Mestre Divino nos ampare e continue sendo o farol de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os nossos amigos. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa semana a todos. Boa noite.